Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Quinta-feira agora estreou no cinema o filme A Múmia, uma nova produção hollywoodiana interpretada pelo Tom Cruise. É lógico que o Tom Cruise não é a múmia, mas ele é o cara que está lá perseguindo a múmia. Eu ainda não vi o filme, não posso falar da qualidade dele ou não, mas eu quis falar aqui no projeto sobre esse monstro mitológico, sobre essa criatura que habita a cultura pop há tanto tempo. Existem diversos filmes retratando a múmia e falando sobre a maldição da múmia. Esse agora de 2017 é só mais um. A gente tem a trilogia que começa em 99 com Brendan Fraser, que talvez seja a mais famosa, a mais próxima do público do canal. Mas a gente também tem dois grandes filmes, um da década de 50 e um da década de 30, interpretado pelo Boris Karloff, que é um dos grandes atores de monstros do cinema. Ele também faz o Frankenstein, então é um filme que é muito importante para a cultura. E aí eu fico com a pergunta aqui: por que a múmia aparece tantas vezes em cultura pop? Seja quadrinho, seja em videogame, seja nos filmes, em desenho animado. Qual é a dessa múmia? O mito da múmia começa no século XVIII e também no século XIX, se prolonga para o século XIX, por causa do estudo da egiptologia. Uma grande onda, uma grande moda se dissemina pelas universidades da Europa de estudar aquela cultura antiga que se desenvolve no Egito. A gente chama isso de egiptologia. É um ramo da história antiga e da arqueologia, onde se dedica ao estudo daquela cultura. Nesse contexto, diversos especialistas, diversos arqueólogos começaram a ir para o Egito procurar as tumbas, procurar as pirâmides, e abriam aquelas pirâmides e encontravam as múmias. Só que, quando eles abriam aquelas pirâmides fechadas há mais de 1000 anos, abriam as tumbas fechadas há tanto tempo, diversos micro-organismos tinham sido desenvolvidos naquele ambiente fechado que acabavam sendo muito letais para o corpo humano. Por isso, diversos dos especialistas morriam na sequência do momento em que eles abriam aquelas tumbas. É a partir dessa relação que hoje a gente entende por que acontece, das bactérias que existiam naquele local, é que se dissemina uma ideia de que existe um mito, de que existe uma maldição em volta daquelas múmias, que quem mexer naqueles artefatos, quem tomar aqueles artefatos para si, serão amaldiçoados e as múmias vão atacar aquelas pessoas. A partir desse mito, a partir dessa lenda, isso entra para a cultura pop de uma maneira muito vasta. Você acaba tendo essa maldição real, com as pessoas realmente tendo medo dela. E é lógico, o cinema vai aproveitar e vai beber muito, como bebe até hoje, a gente está vendo, desse mito. Mas aí a gente pergunta primeiramente, o que exatamente é uma múmia? O que mais? Múmias são cadáveres que por algum motivo não seguiram o rumo normal da decomposição do corpo humano. Seja de maneira intencional ou casual. Como assim uma múmia casual? A gente tem diversas múmias que aconteceram sem querer, seja pelo frio extremo ou até pelo contato com sal. Eu vou explicar exatamente como funciona, como é que se faz uma múmia egípcia no modelo mais conhecido, que é a chamada mumificação osiriana. Você tem outras formas de mumificar. Essa mumificação ela é feita especificamente para faraós, nobres e pessoas muito enriquecidas. Principalmente os faraós, que eram o objetivo principal, mas alguns nobres e algumas pessoas enriquecidas conseguiam ter acesso a parte dessa mumificação osiriana, que é, digamos assim, a mumificação da elite. Primeiro, o corpo precisa ser lavado com essências e água do Nilo. Se pega uma pinça, geralmente com a ponta curva e em brasa, ela é introduzida no nariz do cadáver e é feito um movimento para cima e para baixo de maneira a liquefazer o cérebro do indivíduo, do cadáver. Esse corpo é virado de cabeça para baixo e o cérebro é retirado pelo nariz, após ter sido liquefeito. Esse é um processo básico porque você não tem como acessar o órgão interno sem cortar a cabeça do cadáver.
e os egípcios ainda não faziam esse tipo de processo. É feito um corte no abdômen, de onde são tirados os órgãos internos. Quando isso era feito num faraó, é importante ressaltar que os faraós eram considerados divinos, eram considerados deuses. E aí a pessoa que cortava a barriga, cortava o abdômen do faraó, geralmente era punida por isso. Embora esse fosse o trabalho dela, cortar a barriga do faraó, ela era geralmente apedrejada imediatamente após o ato. Ela já sabia que isso ia acontecer. Esses órgãos internos eram colocados em potes específicos ligados a uma determinada divindade que deveriam guardar aqueles órgãos. E aí a gente tem deuses para cada um desses órgãos. Do Amutef cuidava do estômago. Api cuidava dos pulmões. Insete cuidava do fígado. E uma divindade da qual eu não consigo falar o nome cuidava dos intestinos. Depois disso, o corpo precisava ser coberto por natro, que era um tipo de sal, por 40 dias inteiros. Esse sal retiraria todo o líquido do corpo, evitando assim que ele apodrecesse. Passados os 40 dias, o corpo era lavado com água do Nilo e óleos eram passados no corpo para a pele continuar elástica. O corpo então era coberto por serragem e folhas secas. Se começam os enfaixamentos. Esses enfaixamentos geralmente são acompanhados por algum sacerdote ou sacerdotisa que vai declamar cânticos para facilitar que aquele espírito, para que aquele corpo encontre a vida após a morte. E também para afastar os maus espíritos daquele corpo. Os braços e as pernas eram enfaixados separadamente. Amuletos eram inclusos para poder facilitar o caminho do falecido na vida após a morte. Após isso, uma nova bandagem era colocada, acompanhada de um tipo de cola feita de seiva para poder unir todo aquele processo. Sobre os imperadores, sobre os faraós, era colocada uma túnica de Osíris. Para quem não sabe, Osíris é a representatividade do faraó após a morte. É colocada a túnica final, amarrada, enrolada, cruzada, para poder guardar aquele cadáver. Agora nós temos uma múmia. Pareceu receita de internet? Não quero que ninguém faça múmia não, por favor, tá, gente? Mas para que os egípcios faziam isso? Na verdade, o egípcio acreditava na vida após a morte. Só que algumas culturas ocidentais hoje acreditam em formas de vida após a morte. A principal diferença do egípcio é que ele acreditava que ia usar o mesmo corpo na vida após a morte. Por isso ele precisava evitar que aquele corpo apodrecesse, que ele ia precisar dele para outra vida. E aí é bom também falar que existe uma questão de classe aqui. Como eu falei no início, essa é a mumificação feita para a elite, é a mumificação do rico. O pobre também queria ser mumificado, também queria algum método para evitar o apodrecimento. E eles usavam a injeção de seivas de árvores na pele, no organismo, para evitar, para dificultar o processo de apodrecimento do corpo. É lógico que isso não acontecia da mesma maneira, por isso a gente não tem até hoje múmias de pessoas de baixa classe social egípcia. Então, gente, esse foi o vídeo do Projeto Estudando de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido como se faz uma múmia, embora não seja para ninguém fazer. Se você gostou, curte, compartilha, me ajuda a levar a ideia do canal, divulguem, é muito importante para mim que isso seja divulgado, que isso seja visto. E é claro, lembrando que esse é mais um vídeo, feito em patrocínio. Errou! Lembrando que esse é mais um vídeo patrocinado pela Sublime Sublimação, uma empresa de sublimação de canecas que está aqui ajudando o nosso canal. Dá uma olhada no site deles, no Facebook, dá uma olhada aqui na tela, eu estou colocando o telefone. Espero que vocês entrem em contato. Qualquer dúvida, pode escrever também aqui nos comentários do YouTube, me procurar nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Egito antigo elas vêm, lá vem as múmias, com elas não vem pra ninguém. Lá vem as múmias, coragem para combater, lá vem as múmias, vieram para nos proteger.